Olá, irmãos e irmãs, paz do Senhor. É uma honra, um privilégio e uma grande responsabilidade estar ministrando esse devocional que vai ao ar e muitas pessoas serão alcançadas. A proposta desse devocional é levar até você uma palavra de bênção, uma palavra de encorajamento, uma palavra de Deus que vai lhe alcançar e vai lhe abençoar em nome de Jesus. Nós estamos vivendo uma época bem conturbada, bem complicada. Nós nunca antes na história tivemos um precedente como esse. Nunca na história nós tivemos que ficar preso em casa. Eu tenho 44 anos e sempre trabalhei na rua. Tem 22 anos que eu, Leonardo Novaes, trabalho na rua. Então eu estou me sentindo literalmente confinado. E em confinamento, deixando um pouco a liberdade aflorar, em confinamento a gente fica preso e come. E dorme também, porque é necessário. Então, para esse momento, nós estamos gravando esses devocionais. E hoje eu quero falar com vocês sobre o tema a pedagogia da provação. E eu quero ler na Bíblia Sagrada, no Salmo 119, verso 71. Salmo 119, verso 71, na tradução Almeida, Revista e Corrigida, que nos diz: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. O Salmo 119, na minha singela opinião, é o salmo mais lindo que há. Ele foi escrito com uma proposta interessante, ele é um acróstico. O que é um acróstico? Você pode verificar e comprovar na sua Bíblia que ele é dividido em 22 partes. E cada uma dessas 22 partes tem 8 versos. Então são 22 estrofes com 8 versos cada. E você vai verificar que tem algumas letras, algumas palavras, melhor dizendo, antes de cada início dessas estrofes. Essas são as letras do alfabeto hebraico. E cada palavra de início de verso, ela começa com essa letra. Isso é um acróstico. Quem gosta de pedagogia, de letras e de ensino, principalmente ensino de crianças, usa muito acróstico. Provas a gente vê isso, estudos, apostilas. Então o salmista, e nós não sabemos quem é, tem uma ligeira ideia e impressão que poderia ter sido Davi e também poderia ter sido uma das pessoas que trouxe o povo do cativeiro de volta. Então nós não sabemos quem escreveu, mas o que nós sabemos é que a pessoa que escreveu o Salmo 119, ela passou por muitas lutas mesmo. Lutas como doença, perseguição, calúnia, difamação, mentira. Lutas estas que eu e você, como seres humanos normais, passamos no dia a dia. Nós ficamos doentes. E é interessante que Salomão escreveu isso, dizendo que o sol nasce para todos. Ele nasce para o justo e para o ímpio. Ele nasce para o que sacrifica, que é o que serve a Deus, tanto como para quem não serve. Essa é a nossa vida debaixo do céu. E a parte que nós lemos, que é composta por 8 versos, começando no verso de número 65, diz o seguinte, nós vamos ler: fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador,
Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. E aí ele escreve o verso que nós lemos: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. E falando sobre o tema que nós propomos, a pedagogia da provação, eu quero dizer a você que todo sofrimento que nós passamos, Deus pode usar para nos ensinar a sermos pessoas melhores. Você já parou para pensar sobre isso? Você já começou a observar que às vezes nós ficamos rodando em situações que podem ser na escola, podem ser no trabalho, podem ser em casa, e parece que enquanto nós não aprendemos algo e aquilo começa a fazer parte do nosso ser, parece que nós ficamos rodando. A situação acontece aqui, acontece no trabalho, acontece na escola, acontece na família, e a gente fala: meu Deus, por que eu estou passando por esse tipo de situação? Porque Deus deseja nos ensinar alguma coisa no tocante a exatamente aquilo que nós estamos vivenciando. Você já parou para pensar que eu e você temos muito a aprender? A vida vai nos ensinar muitas coisas, independentemente se eu tenho 10 ou 70 anos, nós estamos em um processo de aprendizagem. E o Senhor usa as circunstâncias da vida para nos transformar segundo a imagem moral de Jesus Cristo. Quando Jesus esteve na terra, ele falou para os discípulos o seguinte, se está em João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, se Jesus disse isso, quem somos nós para dizer que cristão não passa por tribulação? Nós passamos como qualquer outra pessoa, só que ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Então, quando nós passamos pelas provações, pelas tribulações, pelas situações de agonia, o Senhor está conosco, e Ele está conosco através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, abrindo um parênteses, talvez você se pergunte diante de uma situação que lhe aflige: mas Deus, o Senhor não está me vendo? Ele está, e Ele está mais ainda, porque Ele está dentro da sua e da minha vida. E a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, o seguinte: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente precisa lembrar, você precisa se lembrar que o Senhor está conosco. Você se lembra da passagem em que Jesus estava no barco com os discípulos e veio sobre eles uma forte chuva e o mar começou a ficar muito agitado? E os discípulos não sabiam o que fazer, e olha que eles eram pescadores. Eles estavam acostumados com aquilo. Mas quando a gente lê o texto, a gente observa que era uma tempestade diferente. Era uma chuva diferente que começou a trazer pavor no meio dos discípulos. E eles foram procurar Jesus. Jesus estava onde? Na popa do barco. Popa é atrás do barco. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. E tem um dos evangelistas que diz que Jesus dormia em cima de um travesseiro, ou seja, ele estava confortavelmente apagado. E aí, os discípulos, todos desesperados, chegam a Jesus, acordam ele, quem sabe tentaram sacudir, e disseram para Jesus: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo com a gente? E Jesus olha para eles, talvez com uma expressão de bondade, e falava: homens de pequena fé. E aí,
Jesus acalma a tempestade, para o mar, e a Bíblia diz que houve bonança. E eu pergunto para você, será que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, tem dito para Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Ele está vendo. Mude a sua expressão, pergunte para o Senhor, o que é que eu preciso aprender nesta etapa da minha vida? Depois que você aprender, você vai ter superado isso, e o Senhor vai ter lhe ensinado algo que nunca mais você vai se esquecer. Isso se chama pedagogia do sofrimento. Olha o que Paulo diz na carta que ele escreveu à igreja de Roma, lá no capítulo 5, a partir do versículo de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso é a pedagogia do sofrimento, a pedagogia da provação. O Senhor permite lutas sobre a nossa vida para nos ensinar alguma coisa. Ensinar o quê? A ter paciência, a ter experiência, a ter esperança e acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. Lembra do que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Você entregou sua vida para Jesus? Você fez isso? Então, se você entregou, você precisa agora descansar nos braços dele. Talvez você diz, mas você que está ministrando, irmão Leonardo, você não sabe o que eu estou passando. Eu não preciso saber, eu não vou poder te ajudar na maioria dos casos. Mas Jesus sabe, e Ele deseja te abençoar, deseja te ensinar. Faça isso a partir de hoje, em nome de Jesus. Independentemente do que você está vivendo, diga para o Senhor, o que eu preciso aprender? O texto do Salmo 119 nos mostra, foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os seus estatutos. Quando você estiver em dificuldades, leia a palavra vai trazer fé. Porque Romanos capítulo 10 nos diz que a fé, 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E para nós terminarmos, veja o que o salmista, no mesmo Salmo 119, escreveu, no verso 83. Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Sabe o que essa expressão quer dizer? Os povos orientais, principalmente os nômades, aqueles que viviam no deserto, e ainda hoje existem talvez centenas de povos que vivem desta forma, eles pegavam o odre para colocar água, e para que ele ficasse mais forte, porque eles ficavam dias às vezes andando no deserto e o sol era causticante, muito forte, eles pegavam esse odre novo que havia sido confeccionado com couro, com a costura, colocavam ele como se ele estivesse sendo assado em cima das brasas, e aquele vapor quente fazia o odre se contorcer, fazia o odre ser amassado, ser apertado, e ele mudava a forma, mas a partir daquele momento ele tinha uma propriedade de suportar maior tempo. Assim somos nós com Deus. Depois que nós passamos por algumas lutas, nós temos condições de suportar melhor as provas. Foi-me bom ter sido afligido, pois fiquei como um odre na fumaça, mas não esqueci dos teus mandamentos.
que o Senhor lhe ensine, que o Senhor lhe dê graça, que o Senhor lhe abençoe, que você aprenda hoje para que você não esqueça amanhã e ainda tenha condição de ensinar outras pessoas sobre o que você aprendeu. Que o Senhor lhe abençoe ricamente em Cristo Jesus. Nós vamos fazer uma oração nesta tarde, nesta manhã e neste momento. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e creia no Senhor. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos porque nós estamos aprendendo, nós estamos passando pela pedagogia da provação, estamos nos tornando pessoas melhores. Deus, em nome de Jesus, que nós consigamos aprender, identificar e conhecer que o Senhor está nos ensinando e que nós cresçamos, em nome de Jesus. Amém.